A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Obrigado por suas orações, obrigado por sua audiência, obrigado por suas mensagens, né? E nós nos referimos tanto àquelas mensagens de elogios, né? Que servem de incentivo, de motivação, de estímulo para nós, mas também agradecemos as críticas, as suas sugestões, as suas opiniões sobre o programa. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, opinião ou sugestão, a melhor forma é através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Nós teremos o maior prazer de ler a sua mensagem, de responder a sua pergunta, tirar a sua dúvida e saber qual é a sua opinião e a sua sugestão sobre os Instantes Finais. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, se você está acompanhando diariamente as nossas aulas, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Percebam que são apenas 4 profetas, mas são 5 livros, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. De forma mais específica, estamos estudando as profecias do livro de Isaías, que é o primeiro dos livros denominados de profetas maiores. Em alguns meses atrás, em programas anteriores, nós trouxemos aqui uma temporada sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Nós trouxemos um panorama dos 12 livros denominados de profetas menores, selecionamos algumas profecias, estudamos aqui no programa e demonstramos o quanto a mensagem dos profetas, elas são atuais, elas são contemporâneas. E nessa temporada estamos fazendo o mesmo, sendo que nos livros denominados de profetas maiores. Agora, claro, você já sabe, eu quero lembrar, nós não estamos estudando esse livro versículo por versículo. Estamos extraindo algumas mensagens, algumas profecias que se aplicam aos nossos dias, que falam também desses dias que estamos vivendo. No programa anterior, nós estudamos sobre o seguinte tema: Isaías denuncia as injustiças sociais e vimos nesse programa, né, o quanto essa mensagem de Isaías ela é atual, ela é contemporânea, baseada lá no capítulo 10 do livro de Isaías, onde ele condena, né, as injustiças sociais, os decretos opressivos, né, pessoas que estavam nos dias de Isaías negando justiça aos pobres para privilegiar algumas pessoas. E nós falamos sobre esse assunto no programa anterior, já está disponível lá no YouTube. Hoje vamos falar sobre o seguinte tema: Cântico de louvor pela restauração de Israel, né? Hoje eu diria que é um programa um tanto diferente dos demais que estamos acostumados a estudar aqui no programa, né? Hoje não vamos falar necessariamente sobre um evento escatológico, hoje não vamos falar sobre uma denúncia de pecados, mas hoje vamos estudar sobre um cântico de louvor que está presente no livro de Isaías. Vamos ler a introdução da nossa aula? Na introdução nós dizemos assim, que como autêntico profeta do Senhor, Isaías denunciou os pecados da nação. Está aí alguns exemplos, nós não vamos ler, não é para a gente ganhar tempo, mas você pode até tirar uma foto aí desta tela, desta imagem, dessa introdução, e você vai perceber, não é, que Isaías, como profeta do Senhor, denunciou os pecados, chamou o povo ao arrependimento, anunciou o castigo divino, profetizou acerca da restauração de Judá, de Jerusalém, falou acerca da vinda do Messias, profetizou também sobre eventos futuros. Esses temas são muito comuns nos livros denominados de livros proféticos. No entanto, nós encontramos também em seu livro cânticos de gratidão, cânticos de louvor, como este do capítulo 12, que nós vamos estudar hoje,
Há também um outro cântico de Isaías, lá no capítulo de número 26. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode até conferir, capítulo 26, a partir do versículo 1, que diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Então veja que coisa interessante, esse do capítulo 26 é algo profético, né? Naquele dia, naquele tempo da restauração, vai se cantar em Judá esse cântico. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Então, se você perceber aqui, esse capítulo de número 26, os 21 versículos trata aí deste cântico de louvor. Há também outro cântico, também registrado lá no capítulo 42 do livro de Isaías, versículos de número 10 até o versículo de número 17. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Então nós podemos perceber que, embora a mensagem principal dos profetas, qual era? Os profetas foram levantados por Deus primeiro para denunciar os pecados da nação, para chamar o povo ao arrependimento. Eles anunciaram castigos divinos, eles falaram acerca de promessas de restauração, eles falaram acerca do Messias, eles falaram acerca de eventos proféticos, escatológicos, mas também nós vamos encontrar nos livros proféticos também alguns cânticos de louvor, não é? E você sabe que a música, ela faz parte da vida do ser humano, né? A música está presente na vida do ser humano. E principalmente os cânticos de louvor a Deus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, algumas coisas nos chamam a atenção. Por exemplo, o maior livro da Bíblia, que é o livro dos Salmos, é um livro de cânticos, é um livro de louvores. Mas os cânticos não estão apenas nos livros dos Salmos. Nós vamos encontrar os cânticos em praticamente todos os livros da Bíblia, né? Nós encontramos o cântico de Moisés, o cântico de Ana, o cântico de Débora, lá no Antigo Testamento, né? O cântico dos serafins, lá em Isaías. Nós encontramos também cânticos no Novo Testamento, não é assim? Até no livro do Apocalipse. Então nós vamos perceber que a Bíblia dá uma ênfase especial aos cânticos, aos louvores, que é uma forma de nós externarmos o nosso sentimento diante de Deus, né? Quer seja a nossa gratidão, quer seja a nossa adoração, quer seja a nossa confissão, enfim, porque o cântico, a música, não é só uma forma, não é apenas um meio de louvar, de enaltecer, de engrandecer a Deus, mas também o louvor é uma forma de expressarmos os nossos sentimentos. Quando nós lemos, por exemplo, lá no livro dos Salmos, aqueles 150 cânticos, aqueles 150 louvores, nós vamos perceber isso, que nós encontramos salmos de gratidão, salmos de alegria, salmos de refrigério, salmos de confissão, salmos de arrependimento, enfim. Porque o louvor fala muito de sentimento, né? E através da música, através do louvor, que nós adoramos a Deus, tributamos a Ele a glória que lhe é devida, mas também através do cântico, através da música, nós externamos os nossos sentimentos. E esse texto que nós vamos estudar hoje, ele é um cântico de gratidão, é um cântico de vitória pela bênção que sobrevirá à cidade de Jerusalém. Eu quero convidar você para você estar com a sua Bíblia aberta em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 12, né? A epígrafe na Bíblia, na Almeida Revista e Corrigida, diz: Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Então, só para você entender, o contexto deste cântico está após a promessa do reino messiânico que está no capítulo de número 11. Então, no capítulo 11,
versículos 1 a 16, há uma belíssima promessa aqui, que é a promessa da restauração de Judá, da restauração de Jerusalém. Está falando acerca do reinado do Messias, que será pacífico e próspero. E é dentro desse contexto, quando Jerusalém for restaurada, quando o Messias estiver reinando sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém, a partir desta ocasião que vai se louvar a Deus com este cântico que está no capítulo de número 12. Então eu diria que é um cântico posterior ao cumprimento de uma promessa do reino messiânico. Então, a promessa do reino messiânico resultará em louvor e adoração a Deus. E eu diria que o momento é oportuno para tratarmos desse assunto, porque mais uma vez Israel, o povo judeu, foram bombardeados mais uma vez, desta feita o Irã, que lançou centenas de drones, de mísseis contra a nação de Israel. Mais uma vez a guerra se intensifica e mais uma vez o povo judeu está vivendo um tanto assim assustado, amedrontado, porque a qualquer momento pode haver um ataque terrorista, a qualquer momento uma bomba, uma granada, a qualquer momento um míssil pode atingir a nação de Israel. E duas certezas nós temos aqui. A primeira é que enquanto a nação de Israel existir, sempre surgirão e ocorrerão as guerras, os conflitos armados. A nação de Israel é uma nação odiada pelo mundo árabe. Há muitas nações vizinhas de Israel que desejam exterminar esta nação. Israel só não foi destruída ainda porque a mão de Deus está sobre aquele povo, sobre aquela nação. Não é apenas pelos seus aparatos tecnológicos, não é apenas pelos recursos tecnológicos que Israel dispõe para se defender das guerras. Não só isso, mas acima de tudo, a potente mão de Deus que está estendida sobre essa nação. Então, enquanto Israel existir como nação, sempre ocorrerão as guerras e os conflitos armados. Temos recebido muitas mensagens esses dias. Será que essa guerra é a guerra de Gog e Magog? Eu diria que não. Ela pode até tornar-se na guerra de Gog e Magog, que está no capítulo 38 e 39 do livro de Ezequiel. Mas ela ainda não pode ser considerada como a guerra de Gog e Magog. Caso outras nações, além do Irã, se unam para invadir Israel, a Rússia ou a China ou outras nações que venham se aliar com o Irã para invadir Israel, aí poderemos dizer, sim, que ela é ou será no futuro a guerra de Gog e Magog. Por enquanto não podemos ainda dizer, mas essa é a verdade. Outras guerras ainda sobrevirão contra a nação de Israel. Mas também nós podemos dizer isso, que no futuro, quando Jesus estiver reinando sobre o mundo inteiro, a partir de Jerusalém, aí sim, Israel experimentará a verdadeira paz. Quando é que Israel irá experimentar a verdadeira paz? Quando Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, estiver reinando sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. Aí sim, Jerusalém será chamada de cidade de justiça, aí sim não haverá mais guerras, não haverá mais conflitos armados e o povo judeu viverá em paz. É isso que diz a Bíblia, é isso que diz as profecias bíblicas, é isso que nós cremos. Então, o grande anelo do povo judeu e de cada um de nós é que Cristo venha reinar sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém, onde o povo judeu, onde o povo de Israel experimentará a verdadeira paz. E será exatamente nesse período de restauração que ocorrerá, conforme a profecia do capítulo de número 11 de Isaías, que o reino do Messias será pacífico e próspero, onde haverá muita riqueza, muita prosperidade lá em Israel, lá em Jerusalém, que este cântico será entoado. Vamos ler o texto, ver o que diz o capítulo 12 do livro de Isaías. Diz assim, capítulo 12, versículo 1: Naquele dia você dirá,
Qual dia, professor? Naquele dia que o Messias estiver reinando, naquele dia em que Jerusalém experimentará a verdadeira paz. Como é que o povo judeu dirá? Diz assim: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Olha que coisa interessante. Esta ira, ela foi manifestada no passado através do cativeiro babilônico. Você sabe disso. Nós já dissemos aqui em outros programas que o povo de Judá, o povo de Israel, cometeram diversos pecados, né? Eles, quando conquistaram a terra de Canaã, eles não expulsaram seus moradores, eles não destruíram seus ídolos, como Deus havia ordenado, eles fizeram pacto e aliança com aquelas nações, eles adoraram aos deuses daquelas nações, eles chegaram a oferecer os seus próprios filhos a Moloque, aos deuses adorados por aqueles povos, eles cometeram injustiças sociais, eles não guardaram o ano sabático, o ano de descanso da terra, e por essas e outras razões, Deus espalhou o seu povo, né? As 10 tribos que foram levadas pela Síria por volta de 722, nunca mais retornaram à pátria, e o reino do sul, Judá e Benjamim, que foram levados para a Babilônia, onde estiveram 70 anos. E aí, embora que eles tenham retornado mais uma vez para a sua pátria, estiveram lá mais ou menos 6 séculos, de 536 até o ano 70 da era cristã, mais ou menos 6 séculos, depois foram espalhados mais uma vez pelo mundo, quando o general Tito, do ano 70 da era cristã, invadiu Jerusalém, expulsou os judeus, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos, enfim. Então, o povo de Judá, de Jerusalém, foi espalhado pelo mundo, estiveram ali mais ou menos 20 séculos, quase 2000 anos, eles estiveram espalhados pelo mundo e voltaram a ser uma nação em maio de 1948. E mesmo estando na sua terra mais uma vez, esta é a realidade. O povo judeu nunca viveu em paz, sempre surgiram as guerras, os conflitos armados, né? A guerra de Yom Kippur, a guerra dos 6 dias, você vai perceber no decorrer da história, né? A Segunda Guerra Mundial, onde quase que os judeus foram extintos, né? Se foram dizimados, enfim, a história de Judá, de Jerusalém, do povo de Israel é marcada por guerras, por conflitos, e como nós já dissemos mais uma vez, Israel está sendo atingida, bombardeada mais uma vez pelo Irã, e isso vai continuar ocorrendo no mundo até que Cristo, o Senhor Jesus, esteja reinando a partir de Jerusalém. E esse cântico fala sobre isso. Naquele dia você dirá, ou seja, quando Jesus estiver reinando, quando o Messias estiver aí em Jerusalém, vocês dirão assim: graças te dou, ó Senhor. Vocês entoarão este cântico de gratidão e vocês dirão assim: porque ainda que tiraste contra mim, ou seja, ainda que muitas vezes nós fomos castigados, ainda que muitas vezes fomos expulsos da terra, ainda que muitas vezes fomos levados para o cativeiro, mas a tua ira se retirou e tu me consolas. Glória a Deus. Então, esse período áureo do milênio, que nós já gravamos vários programas sobre o milênio. Se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar diversos programas. Nós já estudamos dezenas de profecias acerca do milênio, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que será um período áureo, um período de restauração, será um período de riqueza, de paz, de prosperidade, de longevidade, onde o povo de Judá e de Jerusalém estarão seguros na sua pátria, e aí sim eles vão louvar a Deus, eles vão cantar hinos de louvores a Deus e dirão assim: olha, Senhor, tu tiraste contra mim e a tua ira se retirou e tu me consolas. Então haverá esse período de conforto, haverá esse período de consolo, haverá esse período de paz, esse período de longevidade, esse período áureo no mundo inteiro, mas principalmente na história de Israel.
É claro que o reinado do Messias será sobre o mundo inteiro. Ele vai reinar sobre todas as nações da terra. Agora, Jerusalém será a capital do mundo. Será a partir de Jerusalém, conforme diz Isaías capítulo 2, versículos 1 a 4, será de Jerusalém que vai sair a lei, que vai sair a palavra de Deus. Então eu posso dizer que o mundo inteiro será beneficiado, será privilegiado com o reinado do Messias, com a vinda do reino do Messias, que será literal. Nós cremos na literalidade do milênio. Nós cremos que durante 1000 anos Jesus estará reinando a partir de Jerusalém, e há muitas promessas que irão ocorrer no mundo inteiro durante esse reinado, né? A terra vai produzir alimentos como nunca produziu. Haverá um período de muita fartura, de muita abundância de alimentos. Não haverá mais fome na terra, não haverá mais guerras, porque os homens não mais guerrearão. Os homens não irão mais para os quartéis aprender a guerrear, porque a guerra deixará de existir. Os homens deixarão de gastar dinheiro com bombas, granadas, mísseis, guerras, materiais bélicos. Não, eles vão investir na lavoura, vão investir na agricultura, vão investir na pecuária. Então haverá muito progresso, muita prosperidade, haverá longevidade. A Bíblia diz que quando um mancebo morrer com 100 anos, alguém vai dizer assim: meu Deus, como ele era jovem, ele tinha uma vida inteira pela frente, ele vai morrer, quem morrer com 100 anos vai morrer muito jovem. Haverá também paz na terra e paz até entre os animais, porque as crianças poderão brincar com os animais, com os leões, o tigre, o leopardo, o urso, e eles não farão mal algum. Uma criança de colo irá colocar a mão na toca da serpente, e a serpente não vai lhe fazer mal algum. Será um período áureo na terra. Agora, dentre todas as nações da terra, o povo mais privilegiado será exatamente o povo judeu, porque Jesus vai estar reinando a partir de Jerusalém, e as nações irão para Jerusalém para adorar o Messias, para adorar o Cristo. Então esse período do milênio, que será um período áureo para o mundo inteiro, mas principalmente para o povo judeu. E aí eles irão louvar a Deus, eles irão entoar este cântico: olha, tu tiraste contra mim. Volta o texto mais uma vez: ainda que tu tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Glória a Deus. Eles irão se sentir guardados, protegidos, seguros, consolados. Glória a Deus. E nós aguardamos esse estabelecimento do reino do Messias. E o que é melhor, nós não seremos apenas súditos desse reino, mas nós iremos reinar com Cristo. Glória a Deus. Nós estaremos reinando com Cristo, estaremos espalhados pelas nações para que as normas, as ordens, as leis que saem de Jerusalém sejam cumpridas no mundo inteiro. Então, essa mensagem deste cântico de louvor, claro, destina-se principalmente ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, quando o Senhor estabeleceu o seu reino, mas também uma mensagem de conforto, de esperança para cada um de nós, que vivemos nesse mundo conturbado, cheio de guerras, de injustiças sociais, de violência, de fome, de miséria, de desemprego, de morte, de doença, de tantas coisas ruins. Mas que coisa maravilhosa! Haverá um período em que Cristo estará reinando e o mundo desfrutará da verdadeira teocracia, do verdadeiro governo de Deus estabelecido no mundo pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas o que é mais que nós podemos aprender sobre este cântico de louvor pela restauração de Israel? Em Isaías capítulo 12, versículo 2 diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Olha aqui, que cântico belíssimo, maravilhoso. Quem é Deus? Ele é a minha salvação, não é assim? Porque Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Esta é a maior dádiva,
é o maior presente, é o maior galardão que alguém pode receber de Deus, que é a sua salvação. O cântico diz: eis que Deus é a minha salvação. É claro que eu preciso explicar isso, que no Antigo Testamento a salvação, o sentido da salvação no Antigo Testamento é muito mais de um livramento, de um perigo iminente. Eu preciso explicar isso, né? Diferente do termo salvação nas páginas do Novo Testamento, que estão mais voltadas ao sentido de perdão de pecados, vida eterna, enfim, das bênçãos futuras. Nas páginas do Antigo Testamento, a salvação tem esse sentido de livramento, de proteção, mas é claro que está implícito aí que Deus, Ele é a nossa salvação. É Ele que provê para nós a salvação. E isso tanto se aplica no sentido de um livramento de um perigo iminente, quanto de uma salvação futura que estamos aguardando. Volta o texto. Aí, o que é que Isaías diz nesse cântico? Como é que os judeus irão louvar a Deus? Diz assim: confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Olha, dois verbos importantes aí. Confiar. Confiarei e não temerei. Olha que coisa interessante. Essa é a verdade, não é? Nesse mundo de incertezas, de insegurança, de tantos problemas, não é assim? Quantas pessoas em casa que estão tristes, que estão preocupadas, quantas pessoas que estão deprimidas dentro de casa. Nesses períodos, nesse período pós-pandemia, muitas pessoas adoeceram do corpo e da alma. Quantas pessoas que estão em casa detidas, com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, pessoas que estão com medo de sair das suas casas, adolescentes e jovens que já estão temendo sair para ir à faculdade, ir para a escola. Quantas pessoas doentes em casa, amedrontadas, com medo de tantas coisas, assim? Mas o que é que esse cântico nos ensina? Confiarei, não temerei. Nós temos a quem recorrer. É claro que todos nós estamos sujeitos às intempéries da vida. É claro que todos nós estamos sujeitos a passar por enfermidades, provações, desemprego, violência. Claro, enquanto estivermos no mundo, estamos sujeitos a tudo isso. Mas façamos como diz o profeta: confiarei e não temerei. Então, em meio às guerras, em meio aos conflitos, em meio à fome, em meio ao desemprego, em meio a tantas coisas ruins que ocorrem no mundo, o que Deus espera de nós é esse cântico. Que este seja o teu cântico hoje: confiarei e não temerei. O que é que diz o Salmo de número 121? Elevo os meus olhos para os montes. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Talvez você olhe nos horizontes e não veja saída, não veja solução para o seu problema, mas eu quero te desafiar, eu quero te convidar para olhar para o alto, olhar para cima e confiar que Deus, Ele tem a resposta, Ele tem a saída, Ele tem a solução, Ele sabe o que vai fazer. Glória a Deus. Eu digo isso baseado nas experiências dos grandes homens e mulheres de Deus, né? Quantas vezes os profetas, os apóstolos, os reis, quantas vezes os servos de Deus não estiveram assim diante de desafios, de problemas, de dificuldades, que não viram saída, que não viam solução, que não sabiam o que fazer, até que recorreram a Deus. E quando recorre a Deus, Deus mostra a saída, Deus dá as estratégias, Deus nos ensina o que fazer. Agora, o que Deus quer de nós? Que nós possamos dizer, como diz Isaías capítulo de número 12, versículo 2, confiarei e não temerei.
Ele diz: confiarei e não temerei. Mas por que tu não vais temer? Por que tu irás confiar? Ele diz: porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Glória a Deus. Em outras palavras, Deus é a nossa força. Talvez você esteja se sentindo assim, esgotado fisicamente. Talvez você esteja se sentindo cansaço. Talvez você esteja sem forças. Isso tanto no aspecto físico como espiritual, porque as duas coisas são possíveis, né? Talvez você esteja debilitado fisicamente e esteja se sentindo assim, sem forças. Mas talvez não seja físico, talvez seja espiritual, mas que você possa dizer: o Senhor é a minha força e o meu cântico. E ele diz: ele se tornou a minha salvação. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós recorremos a Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós não tememos os perigos, Ele é a nossa força, Ele é o meu cântico, ou seja, o motivo do meu louvor, e se tornou a minha salvação. Glória a Deus. Quem sabe esta luta, esta prova, essa dificuldade, essa circunstância adversativa não seja uma oportunidade para Deus se manifestar de uma forma especial na sua vida, para Deus mostrar que Ele é o onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é imutável, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Quem sabe essa circunstância adversativa, Deus está esperando uma atitude sua, uma oração sincera, que você abra os seus lábios e busque a Ele, para Ele mostrar uma saída, mostrar uma solução, como Ele fez muitas vezes, não é? No passado, coisas extraordinárias, quando alguém buscou, alguém creu, alguém orou, não é assim? E assim Deus agiu na vida dos servos de Deus. Passe o texto, por favor. Observe nos versículos 3 e 4, diz assim: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Glória a Deus. E é preciso lembrar isso aqui. Deixa eu lembrar aqui duas verdades. Primeiro, falar da água no sentido literal, que era uma dificuldade para o hebreu. Era uma dificuldade para o israelita, não é assim? Que naquela época não tinha água encanada. Hoje, graças a Deus, através da modernidade, da tecnologia, nós temos água encanada. A dona de casa pode lavar sua roupa, sua louça na pia, sem precisar ir buscar a água em algum lugar. Nós podemos tomar banho no chuveiro, não é assim? Graças a essa modernidade, essa tecnologia. Mas nos tempos bíblicos não era tão simples assim. As mulheres principalmente tinham que ir com os cântaros, buscar água distante às vezes, para beber com o esposo e seus filhos. Os pais iam buscar aquela água, né, para as higienes pessoais da sua família. Então havia muita dificuldade, não era tão simples trazer água para dentro de casa. Glória a Deus. Mas a água mencionada aí fala de fontes da salvação. Olha o que o texto diz: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Então, fontes aí fala de abundância, fala de fartura. E você sabe que a água é um símbolo da palavra, a água é um símbolo da regeneração. Glória a Deus. A água é um símbolo também do Espírito Santo. Várias vezes o próprio Jesus falou acerca da água, não é assim? Por exemplo, quando Jesus estava ali, João capítulo 4, diante da mulher samaritana, que Jesus pediu um pouco de água e ela disse assim: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Aí Jesus dizia assim: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Glória a Deus, não é? E Jesus diz àquela mulher que qualquer que bebesse aquela água daquele poço de Jacó tornaria a ter sede, mas quem bebesse da água que ele desse nunca teria sede, porque iria nascer dentro dele uma fonte que jorra para a vida eterna.
Glória a Deus. Em outra ocasião, na festa dos tabernáculos em Jerusalém, Jesus disse assim: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva vão fluir do seu interior. E João disse que ele dizia isso acerca do Espírito Santo. Então, a água na Bíblia pode representar a palavra, a água pode falar de regeneração, de novo nascimento, a água pode ser um símbolo do Espírito Santo, e aí o texto nos fala sobre essa água que é a própria salvação. Veja o que o texto diz: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Isso aponta para o Messias, o Cristo, que estará lá em Jerusalém, e as pessoas poderão ir lá buscar nessa fonte. Ele é a verdadeira, autêntica fonte da salvação. E as pessoas poderão ir lá buscar nele mesmo essa salvação. Naquele dia, ou seja, quando Deus restaurar a sorte de Jerusalém, naquele dia, ou seja, quando o Messias estiver reinando, vocês dirão: deem graças ao Senhor. Glória a Deus. Invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que é excelso o seu nome. Olha, 4 recomendações aí. Que coisa maravilhosa. Primeira, deem graças ao Senhor. Em outras palavras, tenha um coração grato, tenha um coração agradecido. Essa é a verdade. Há muita gente que não recebe bênção da parte de Deus porque tem um coração ingrato, porque é murmurador, porque só faz reclamar. Mas o texto está nos dizendo: deem graças ao Senhor. Como que diz assim? Tem um coração grato, tem um coração agradecido. Mas não só isso, diz assim: invoquem o seu nome. Diz assim: invoquem o seu nome. Como que diz assim? Clame a Ele, busque a Ele, chame por Ele. Como diz aquele hino, né? Se tu precisas, chama por Ele. O que mais? Em terceiro lugar, diz assim: tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, as suas obras, as suas maravilhas. Divulguem, anunciem, contem quão grandes coisas o Senhor te fez. E o que mais? Anunciem que é excelso o seu nome, é grande, é sublime, é glorioso. O nome de Deus deve ser conhecido entre as nações. Então, é claro que esse cântico, ele é profético, ele fala da grandeza do reinado do Messias, mas se aplica também para nós. É isso que Deus quer de nós, não é assim? Essa atitude de ter um coração grato, um coração agradecido, de invocar ao Senhor quando precisamos, de divulgar as suas obras, os seus feitos e dizer o quão excelso, o quão sublime, o quão maravilhoso é o seu nome. No versículo de número 5 diz assim: cantem louvores ao Senhor. Há muitas pessoas que ainda não descobriram o poder da música, o poder do louvor ao Senhor. Não é assim? Quem não se lembra de Paulo e Silas quando estavam presos lá em Filipos, e em vez de murmurarem e reclamarem, eles louvaram ao Senhor, oravam e cantavam. E o cárcere se abriu e os presos não fugiram. Quem não se lembram lá dos dias de Josafá, quando 3 povos vieram lutar contra Judá e Jerusalém, e Deus disse: coloca os cantores à frente do exército, né? E esses cantores estejam tocando seus instrumentos, louvando a majestade santa, e enquanto o povo tocava e cantava, os inimigos começaram a lutar uns contra os outros, assim. Então, é uma recomendação bíblica: cantem louvores ao Senhor. E o que mais? Diz assim: porque Ele fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Ou seja, as obras, os feitos, as maravilhas, os milagres de Deus devem ser proclamados, anunciados, divulgados, né? Contados, né? De geração a geração. E para concluir, para finalizar este cântico, o versículo de número 6 diz assim: exultem, gritem de alegria, se alegrem, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Olha, eu posso dizer hoje, né, que é um privilégio quando alguém vai à Terra Santa
vai até Jerusalém, conhecer os lugares onde Jesus viveu, onde Jesus andou, onde Jesus pregou, onde Jesus ensinou. Um dos grandes privilégios que Deus me deu foi de conhecer a Terra Santa. Eu tive a oportunidade de atravessar o Mar da Galileia num barco. Eu tive a oportunidade de andar na Via Dolorosa. Eu fui lá nos montes lá de Jerusalém. Eu tive essa alegria. Deus me deu essa oportunidade. Mas há algo ainda mais glorioso que ocorrerá no futuro, quando o Senhor Jesus ele estiver reinando sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. E nós estaremos tendo a oportunidade, todos nós, crente que nunca foi em Jerusalém, dessa vez irá, não é? No reinado do Messias, nesse período de gozo, de glória, né? Nesse período áureo da história de Israel de Jerusalém. Será o melhor período que o povo judeu irá experimentar quando o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo estiver reinando a partir de Jerusalém. E este cântico será proferido, será anunciado, será cantado nesta ocasião. Agora, claro que, embora seja um cântico profético, observe que o verso 1 diz, e dirás naquele dia, isso é um cântico futuro, profético. Mas é claro que existem princípios, existem verdades que já podem ser aplicadas hoje para as nossas vidas, né? Que nós possamos colocar em prática essas recomendações que estão neste cântico e fazer isso uma realidade para as nossas vidas.